Olá, queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu ando meio sumida, né? Hoje eu queria aproveitar que eu tô com mais tempo disponível para poder conversar com vocês sobre alguns assuntos. Na verdade, bater um papo com sobre alguns assuntos que têm ocorrido nas últimas semanas, no último mês. Graças a Deus chegamos no mês de março, vencemos mais um mês, apesar de tantas coisas ruins que aconteceram no mês de janeiro e fevereiro, né? O ano mal começou e a gente tem a sensação de que a gente já viveu um ano inteiro, principalmente por conta das desgraças que aconteceram nesses 2 últimos meses, né? O número de desgraças sobre o nosso país foi muito, muito grande. Né? Então, não só a gente que é cristão, a gente está percebendo isso, mas até quem não acredita ou não crê em Deus ou não crê na volta de Jesus, tá percebendo que tá acontecendo muitas coisas muito esquisitas, né? Eles não sabem dizer muito bem o que é, né? Mas eles sentem que tem uma energia estranha no ar, igual disseram para mim. Então tem alguns assuntos que eu gostaria de conversar com vocês, por isso eu tô gravando vídeo, não estou gravando só a voz, mas eu gostaria de falar coisas que são coisas assim muito importantes. E também gostaria de contar um sonho profético que eu tive essa semana que passou, mais ou menos uma semana, quase 2 semanas. E eu vou contar para vocês esse sonho. Esse sonho ele tem uma parte muito particular que envolve a minha vida ministerial, então não vou abrir aqui no YouTube, mas eu vou contar a parte do sonho que cabe a nós como igreja, a todos nós, tá bom? Bem, eu gostaria de falar sobre 3 assuntos. O primeiro assunto é o sonho profético que eu tive na semana passada. Esse sonho profético foi um sonho que me deixou muito intrigada, porque ele foi todo simbólico, e o simbolismo dele foi bem claro. E eu acredito que vocês também vão entender o que esse sonho está querendo dizer, né? Vira e mexe o Senhor me dá sonhos com a situação atual da igreja, né? Qual a situação que a igreja se encontra hoje. Eu não sei dizer para vocês se esses sonhos que o Senhor me dá com a igreja dele é referente à igreja brasileira ou é referente à igreja de uma forma mundial, de uma forma geral, né? Porque ele não me diz isso, ele só me mostra nesse sonho se referindo à sua igreja. E, na verdade, muitas vezes o Senhor me mostra duas igrejas, né? 2 tipos de igreja, 2 tipos de virgens, né? A prudente e a imprudente. E esse sonho que eu tive me deixou, assim, muito perturbada. E eu vou contar por quê. O sonho foi o seguinte. Eu sonhei com algumas coisas que é de cunho particular, então não vou abrir para vocês. Mas dentre as coisas que eu sonhei que a minha filha mais nova, né? Minha filha hoje tem 5 aninhos. A minha filha estava vendo um desenho no celular. Ela estava vendo um desenho, alguma coisa no celular referente ao universo dela infantil, que era um desenho, alguma coisa infantil. E aí, num determinado momento, eu olhei para ela enquanto ela estava vendo esse desenho no celular e perguntei a ela o que ela estava vendo. Eu percebi que ela quis esconder o celular de mim. Ela não queria que eu visse o que ela estava vendo. Então eu disse assim, ué, mas como assim? Deixa eu ver o que você está vendo. Eu quero ver o que você está vendo. Então eu tomei o celular da mão dela e fui ver o que ela estava vendo. Quando eu olhei, ela estava num canal do YouTube vendo uma programação. E nessa programação eu ouvi a voz de um rapaz, ou 2, eu não me recordo bem, mas parecia que era uma dupla de rapazes, demonstrando algumas coisas no canal deles no YouTube. E no canal deles tinha muita coisa assim, parecia um canal que tinha sido feito para falar de coisas assim muito bizarras, ou assim, umas coisas assim, muito estranhas. E quando eu olhei o que eles estavam falando ali naquele canal, eles estavam falando do seguinte: nesse canal tinha uma mulher vestida de noiva, deitada sobre uma mesa, e essa mulher estava morta. Era uma noiva morta. Eu lembro que eu olhava para a cena e eu via aquela mulher com uma ferida na cabeça, morta, né? Ela já estava roxa, já estava aquele estado, entrando em estado de decomposição, morta. E no canal, esse menino, esse rapaz, né? Eu sabia que era a voz de um jovem. Ele falava: ah, olha só pra ela, gente, olha, ela tá machucada, ela tá assim, mas olha só, vejam vocês como ela tá. E na linguagem dele, naquilo que ele dizia,
Ele falava sobre aquela mulher morta na mesa, aquela noiva morta, mas ele falava de uma maneira muito descontraída, como se fosse algo natural mostrar pessoas mortas assim, né? E aí eu fiquei indignada no sonho, eu falava assim, meu Deus, que programação é essa que esse menino tá fazendo? Isso é contra a lei. Mostrar um cadáver assim no YouTube e ficar rindo e brincando e falando desse cadáver como se fosse uma coisa qualquer. Isso é contra a lei, isso tá errado. Será que as pessoas não estão vendo isso? Que esse homem tá fazendo chacota de um defunto, de uma morta? Isso tá errado. E então eu fiquei indignada com aquilo. Eu mostrava no sonho, aparecia a minha irmã e o meu cunhado. Eles dois são pastores. E no sonho eu mostrava para eles e falava: olha só, Aline, olha, Rodrigo, olha isso. Esse rapaz fazendo chacota com uma noiva morta, uma mulher morta em cima de uma cama branca. Que coisa horrível. Isso não é tipo de programação que se passa no YouTube para as pessoas. E aí eu acordei desse sonho. Discernimento do sonho que eu vou dar agora. Bem, é óbvio, né? Óbvio que essa mulher morta deitada numa cama branca é a igreja de Cristo. É a igreja, uma mulher vestida de noiva, morta, deitada numa cama branca. E ela estava sendo exposta no YouTube para quem quisesse ver, né? E o pior, a pessoa que estava apresentando, o rapaz que estava apresentando essa mulher, fazia chacota dela. Né? Ele falava como se ela fosse nada, como se ela fosse coisa nenhuma, né? Fazia sensacionalismo em cima daquela mulher morta. E o que eu entendi desse sonho, queridos? Eu entendi que isso é justamente o que está acontecendo no YouTube hoje em dia com a Igreja de Jesus. Existe uma parcela da Igreja do Senhor que está morta e ela está virando chacota no YouTube. As pessoas estão espizinhando a noiva de Cristo em muitos locais. Desculpa, gente, eu fui interrompida agora. Continuando. E esse sonho quer mostrar nitidamente que a igreja de Cristo que está morta, ela não está sendo, não existem pessoas no YouTube, não vou generalizar, tá? Mas há uma grande parcela de pessoas fazendo chacota com a morte da noiva de Cristo, não é? Não era para a noiva de Cristo estar nessa condição e muito menos para estar sendo exposta desse jeito, morta, sendo feita de objeto ou de qualquer coisa, sendo motivo de risada para pessoas no YouTube. As pessoas estão matando a igreja de Cristo, fazendo chacota dela no YouTube. Foi isso que o Senhor quis me mostrar. E quando eu mostrei a imagem para minha irmã e meu cunhado, que são dois pastores, eles dois estão representando uma classe de pastores que de repente não está atento para esse tipo de coisa que está acontecendo no YouTube com a noiva de Jesus. Existem pessoas que são noiva de Cristo e elas estão morrendo por determinados tipos de programação que elas estão acompanhando no YouTube e por isso elas estão sendo motivo de chacota, pessoas que espiritualmente já estão mortas e nem sabem. E estão virando motivos de risada, de chacota, de vergonha no YouTube. Foi isso que o Senhor me mostrou. O fato da minha filha estar com o celular na mão, minha filha ali representa pessoas novas convertidas. Novas convertidas. Como se não bastasse a noiva de Cristo estar sendo motivo de chacota no YouTube, sendo motivo de vergonha alheia, ainda tem a questão daqueles que são novos convertidos, que ainda não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, acompanhando esse tipo de programação que não edifica e nem acrescenta em nada. Então a minha indignação no sonho foi como igreja do Senhor de ver que uma criança, que no caso é minha filha, que está representando os bebês, as crianças na fé, pessoas que ainda são novas convertidas, acompanhando um tipo de programação, um tipo de coisa que não é correta. E no sonho eu tentava alertar aos pastores, no caso representados pela minha irmã e o meu cunhado, que esse tipo de coisa está acontecendo e que isso tem que parar, que isso está errado. E quando eu dizia que era contra a lei, eu estava querendo dizer que, na verdade, está sendo contra os princípios da palavra de Deus. O Senhor não se agrada desse tipo de atitude. E, infelizmente, o YouTube está infestado de pessoas que não está edificando a igreja, mas está expondo a nudez da igreja, está expondo a vergonha da igreja, está matando a igreja do Senhor Jesus.
E isso vira uma bola de neve, porque isso atinge pessoas novas convertidas que acham que estão diante de uma programação santa, mas não estão. É sério isso, queridos. Isso é muito sério. Então eu tô contando isso porque se trata de YouTube. E eu estou no YouTube, e eu sei que tem muita gente no YouTube, e existe todo tipo de programação cristã que você possa imaginar no YouTube. E tem gente se alimentando de coisa que não se deve alimentar, ok? Só lembrando que a noiva tem um noivo. O Senhor tem o poder de ressuscitar a noiva morta. Jesus pode ressuscitar a noiva morta. Jesus pode fazer como fez na palavra, fazer com que aquele vale de ossos secos criem carne, criem pele e se levante um grande exército. O Senhor pode fazer isso. O Senhor quer fazer isso, porque o Senhor não tem interesse que nenhum filho dele se perca. Mas fazer chacota, fazer piada, fazer coisas desse tipo com a noiva de Cristo não é correto. Quem faz isso está matando a noiva de Cristo, está fazendo piada com a sua morte. E isso é muito sério. Amém? Então, pensem nisso, queridos, em nome de Jesus. Eu fiquei muito intrigada quando eu tive esse sonho, mas também um pouco chateada de ver que realmente isso é verdade que tem acontecido no YouTube nesses últimos dias, tá bom? Bem, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a questão do suicídio. Olha, eu teria muitas coisas para falar sobre isso. Eu não vou explanar muito o assunto, até porque se vocês olharem pelo YouTube, vocês vão ver muita gente falando sobre isso. Obviamente, vocês vão ver gente falando besteira. Obviamente, vocês vão ter gente falando coisa correta, né? Tem gente que olha mais pelo lado clínico, psicológico. Tem gente que olha mais pelo lado espiritual. Tem gente que consegue achar um equilíbrio entre os dois. Enfim, vocês vão ver um vasto assunto sobre uma vasta explicação sobre esse assunto do suicídio. Então, eu não preciso explorar muito essa questão, não. De antemão, eu posso indicar para vocês um vídeo do pastor Hernani Santos, tá? Vá no canal do pastor Hernani Santos, lá tem um vídeo falando sobre o suicídio, ele explica de uma maneira muito, muito, muito excelente sobre essa questão à luz clínica, mas também à luz da Bíblia, ok? Então eu não vou ficar explanando isso, eu posso deixar o link aqui embaixo, vocês podem entrar no canal do pastor Hernani para poder ver mais sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar sobre o suicídio é aquilo que o Senhor me mostrou com relação a suicídio na igreja, ok? Com relação a suicídio na igreja, com relação a suicídio no meio do povo cristão. Algumas semanas atrás, eu acredito que acho que foi na quarta-feira passada, eu estive pregando na minha igreja e o Senhor me deu a mensagem que tem aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, que fala sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto, ok? Fala sobre a tentação de Jesus. E Jesus sofreu 3 tipos de tentação ali. Numa tentação, o diabo quis fazer ele provar que ele era filho de Deus. Numa outra tentação, o diabo quis fazer com que ele transformasse pedras em pães e tudo mais, e quebrasse o ciclo de jejum de 40 dias que ele estava, né, para poder, querendo provar também, fazer com que ele provasse que ele tinha poder, né? E depois o diabo ofereceu o mundo todo para ele, para que ele não precisasse morrer numa cruz, mas que ele poderia receber esse mundo todo, o coração do mundo inteiro de mão beijada, desde que o adorasse. Então, o Senhor não negocia a adoração, então a adoração foi a última coisa que o diabo fez a tentação, porque dali o Senhor Jesus deu um basta naquilo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa tentação aqui, ó. No versículo 5, que diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí Jesus diz: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E quando o Senhor me apontou esse versículo 5 e o versículo 6, ele me disse o seguinte, ele falou: Filha, tudo o que vocês sofrem na terra com relação a sentimentos, Jesus sofreu. Tudo isso. E o diabo, ele tentou fazer com Jesus a mesma coisa que ele tenta fazer com os meus filhos todos os dias. Fazer vocês darem cabo da própria vida.
Por quê? Porque Satanás sabia que se Jesus se jogasse daquele pináculo lá e se matasse, né, para poder fazer isso, sabia que Deus não teria obrigação nenhuma de salvar Jesus ali. Sabe por quê? Porque Jesus se jogaria por vontade própria. Ele faria aquilo de caso pensado, de intenção. Então o Senhor não poderia ser tentado, como diz a palavra. Jesus aqui deu uma lição muito clara de que não se deve tentar a Deus. Você não deve tomar atitudes de caso pensado, como aconteceu aqui, que o diabo queria fazer com que Jesus se jogasse do pináculo do templo, porque Satanás sabia da grande obra que Deus teria para fazer na humanidade através de Jesus. E o que eu aprendi com isso, queridos? Eu aprendi com isso que hoje ainda, o diabo tenta fazer pessoas se jogarem do pináculo para que a obra que Deus tem na vida delas, através delas, seja interrompida. O diabo, ele é mais interessado na morte de uma pessoa quando essa pessoa não está pronta. Porque ele sabe que se a pessoa morrer sem estar pronta, ela vai para o inferno. E aqui, queridos, eu quero ser bem sincera. Eu não quero usar de meias palavras, não estou sendo taxativa, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. O homem ou a mulher de Deus que morre em pecado vai para o inferno, ponto final. Não sou eu que estou dizendo, a palavra diz isso. Então, queridos, se você pesquisar muito bem, você vai ver que a maior causa, uma das maiores causas de suicídio entre as pessoas hoje em dia está a depressão. E uma das maiores causas da depressão que o ser humano tem não é doença psíquica, tá? Muitas pessoas têm doença psíquica, sim, tá? Muitas pessoas têm deficiência de algumas substâncias no organismo que causa depressão. Porém, isso não é nem um terço, querido, do nível de pessoas que não têm problema mental, entram em depressão por outros motivos e acabam se matando. Existem cristãos entrando em depressão porque tem pecado escondido. Ficam com aquele pecado escondido, aquilo apodrece a alma. O próprio Davi falou isso, que enquanto ele escondeu os pecados dele, a vida dele acabou, a vida dele mingou, secou. Isso é depressão. Nós vemos ao longo da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, vários homens de Deus tiveram N motivos, tiveram motivos de sobra para matarem, para se matarem, para darem cabo da sua própria vida e se justificar diante de Deus. Eu me matei porque eu não aguentei a pressão. Davi foi um, José foi um, Abraão foi um, Jacó foi um. Se você for olhar a Bíblia inteira, nossa, tem muitos. Se eu relatar tudo aqui, queridos, eu não vou nem dar conta de tanta gente que é, né? Mas o número de pessoas na Bíblia que passaram por situações adversas, situações muito ruins, a ponto de quererem entrar numa depressão profunda, a ponto de entrar em depressão e querer dar cabo da própria vida, foram muitos. O próprio Jó teve motivos de sobra para se matar. O próprio Jó chegou a pedir a Deus a morte, ok? Só que não fizeram isso. O apóstolo Paulo é um também. Ele tinha motivo de sobra para se matar e não fez isso. E agora, queridos, a gente está vendo uma sucessão de casos de pessoas que se dizem cristãs, que dizem que entrou numa depressão profunda e se matou. Antes eu queria deixar bem claro que eu sei muito bem do que eu estou falando. Antes de eu me converter, eu fui uma adolescente que tive depressão. Depois de convertida, eu também tive depressão. E eu sei bem do que eu estou dizendo. Eu não estou falando nada aqui da boca para fora ou sem conhecimento de causa. Já tive pessoas na minha família que sofrem de depressão, pessoas que eu tive que evitar de se matarem, porque iam se matar por causa da depressão. Mas o Senhor me fez entender que muitos casos de depressão não é só questão de saúde, queridos. A grande maioria dos casos não é só uma questão de saúde. O diabo hoje está trabalhando para fazer uma coisa que muito cristão ainda não se atentou. Mas eu vou contar para vocês o que o diabo está querendo fazer hoje. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Por favor. Queridos, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou dizer. O que Satanás está querendo fazer hoje em dia é banalizar o suicídio. O que Satanás faz quando ele quer levar um povo cristão ao erro? Quando ele quer induzir a gente ao erro? Ele sabe que se ele apresentar alguma coisa para nós,
que a gente vai ver de cara que é uma artimanha dele, é óbvio que a gente não vai aceitar, é óbvio que a gente vai repreendê-lo, é óbvio que a gente não vai aceitar, e é óbvio que a gente vai orar e vai pedir intervenção de Deus e vai lutar contra ele. Então, para que isso não aconteça, para que ele evite isso, o que ele faz? Ele começa a banalizar algumas situações, a tornar normal, corriqueiro, né? Começa a fazer a gente a se acostumar com uma determinada situação, até que alguém do meio cristão que a gente admire e respeite, coloque aquilo como sendo algo natural. E então a gente internaliza aquilo e traz para nossa vida e diz, realmente não tem nada demais, eu já tenho visto tanto isso tem acontecido tanto, que isso é algo normal do dia a dia do ser humano, então não tem por que eu lutar contra isso. Só que por trás disso está a artimanha, a articulação de Satanás o tempo todo. E ele faz isso com várias coisas, queridos. Várias situações que você pode pensar do seu dia a dia, que é uma coisa corriqueira e normal, não é, tem a mão do diabo por trás daquilo. E eu não tô querendo espiritualizar tudo, tá? Não é isso. Mas é uma forma que ele encontrou de trazer o povo cristão pro erro. Porque se ele viesse assim de cara limpa, ia dar muito na cara, é óbvio que ele não ia fazer assim. Então, com o suicídio, está acontecendo a mesma coisa. O que ele está fazendo? Ele está acontecendo uma onda de suicídio muito grande nesses últimos dias, eu posso dizer, nesse último ano de 2018, acho que foi um ano que deu um boom, assim, na questão do suicídio. Isso começou em 2017, mas 2018 parece que a coisa ficou pior. E aí, 2018, vocês podem perceber que começou a acontecer com muita frequência no meio cristão. Antes acontecia mais lá fora, né? Mais no mundo de uma forma secular, no mundo de uma forma geral. Mas no meio cristão não era tão comum e passou a ser comum. E quando isso passa a ser comum, as pessoas começam a discutir sobre esse assunto. Só que a chance das pessoas discutirem esse assunto à luz clínica é muito maior do que discutir à luz da Bíblia. Por quê? Porque nenhum cristão quer ser taxado de bitolado. Nenhum cristão quer ser taxado de você espiritualiza tudo. Nenhum cristão quer ouvir isso. Então todo mundo joga a questão para o lado psíquico, clínico, porque sabe que assim as pessoas vão aceitar mais a sua fala. Só que o diabo está por trás disso, queridos. Eu não estou negando aqui que existem pessoas que têm problemas clínicos, psíquicos, psicológicos e por aí vai. Mas o que eu estou dizendo é que essa parcela da sociedade é uma parcela muito pequena. E que grande parte das pessoas que cometem suicídio ou que têm problemas de depressão é sim problema espiritual. Podem dizer que eu tô louca, que eu tô maluca, que eu tô pirando, pode dizer o que for. Mas pelas experiências que eu tive com relação a pessoas depressivas, no meu caso que tive problema com depressão, eu sei que são problemas espirituais. Você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhe com batalha espiritual, com libertação, com cura interior, e elas vão dizer que grande parte das pessoas com quem elas lideram, com quem elas tiveram que lidar, são pessoas que tiveram problemas espirituais e que eram depressivas, que tinham crise de ansiedade, que tentaram se matar. E infelizmente, queridos, isso é uma realidade. Não tem como a igreja fugir disso. E eu não estou, mais uma vez dizendo, eu não estou anulando o fato de que existem pessoas que o problema é só clínico, que não tem nada de espiritual. Existe também. Mas a grande parcela da igreja do Senhor hoje está sofrendo um ataque demoníaco e não está percebendo. E a igreja hoje, infelizmente, está banalizando o suicídio. Existem pastores, vocês sabem muito bem disso, eu não preciso citar nomes, nem dizer nome de canal e nem nada disso, mas vocês sabem muito bem que existem pastores que estão dizendo no YouTube e nas suas igrejas, nos seus púlpitos, que o suicídio é algo normal e que o Senhor acolhe o suicida. A pessoa que se mata, ela vai para os braços do Senhor. Vocês sabem, eu não preciso ficar dizendo nomes nem nada, porque vocês sabem das pessoas que estão dizendo isso hoje em dia. Isso tudo é uma tentativa de Satanás de banalizar o suicídio. Então, qualquer problema que o cristão tiver, qualquer beco sem saída que ele entrar e que ele não vê a situação se resolver e que ele não vê saída para a situação dele, ele vai entrar numa crise de depressão, de ansiedade, e aí a primeira coisa que ele vai pensar, eu vou me matar. Eu vou me matar porque Jesus entende. Eu vou me matar porque eu me matando, eu vou para os braços do Senhor.
Então Satanás está querendo fazer a Igreja de Jesus acreditar que a morte é a saída para tudo. E não é, queridos. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Então, a Bíblia é mentirosa. Que Jesus é esse que não está me dando vida em abundância. Por que eu não estou tendo vida em abundância? Com certeza, se você e eu não estamos tendo vida com abundância, como Jesus prometeu, é porque a gente está andando errado. E não porque ele seja mentiroso. Porque o Senhor não é mentiroso. Ok? Então, eu estou querendo deixar bem claro para que hoje nós, como igreja, coloquemos a mão na nossa consciência. E não vamos banalizar a questão do suicídio. Não vamos banalizar, não vamos pegar textos sem contextos na Bíblia para poder embasar que o suicida ele pode ser perdoado, que ele vai ser perdoado e que o Senhor vai levar a pessoa que se mata para o céu. Eu sei que eu estou sendo dura no que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é o que o Senhor tem me mostrado nesses últimos dias. E eu tive 2 experiências com depressão que eu vou contar para vocês. A primeira experiência que eu tive com depressão, eu devia ter 12 anos de idade, eu ainda não era convertida. E eu era uma adolescente muito introspectiva. Embora eu fosse muito extrovertida, algumas vezes eu era introspectiva. Mas a forma de lidar com a minha introspecção era sorrir para todo mundo, era ser alegre com todo mundo. E todo mundo achava que eu estava bem. Mas, na verdade, em casa, sozinha, eu tinha diversas crises de choro durante a madrugada. Eu tinha crises de choro antes de dormir. Eu tinha sucessivos pensamentos de morte, eu queria me matar. Eu ficava idealizando as formas como eu ia me matar. Eu queria morrer. Mas todas as vezes que eu pensava em suicídio e pensava em me matar, sabe o que eu pensava, Cris? Eu pensava no seguinte: se eu morrer, para onde vai a minha alma? Se eu morrer, para onde eu vou? E eu não sabia para onde eu iria se eu morresse, então aquilo me dava desespero. Porque eu não era cristã, eu não conhecia Cristo, eu não conhecia Jesus. Então aquilo me dava desespero, entende? Então depois que eu me converti, nunca mais eu passei por essa situação novamente, queridos. Nunca mais. Nunca mais. Até que em 2017 eu fiz uma barganha com Deus. Eu disse a Deus que eu não queria servi-lo, eu não queria fazer mais nada para ele. Eu queria simplesmente ser uma cristã comum. E quando eu tomei essa atitude, a depressão veio com tudo de novo para cima de mim. E aí o que aconteceu? Eu entendi que a depressão veio para cima de mim, que a partir do momento que eu recusei os planos do Senhor para minha vida, em que eu recusei em frutificar naquilo que o Senhor me criou para ser, eu entrei em depressão porque a minha vida não tinha mais propósito e não tinha mais razão de ser. Então, a depressão veio. E eu sei que isso acontece com muito cristão. Muitos estão com depressão e não sabem por quê, não sabem o motivo. Eu estou falando para vocês aqui agora, queridos, eu estou sentindo um ambiente pesado aqui. Eu estou sentindo. Mas o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está comigo porque Ele que me motivou a gravar esse vídeo. Então, você, irmão ou irmã que esteja sofrendo de depressão ou de qualquer coisa, eu peço que em nome de Jesus você procure ajuda. Porque a morte não é a saída. O diabo quer fazer você pensar que a morte é a saída. Porque depois que você morre, queridos, acabou. É inferno. Não tem outra opção, não tem como te salvar mais. Então ele vai fazer de tudo para iludir você e dizer que você se mate, que Deus entende. E aí depois que você se matar, você vai ver que realmente você está num lugar onde você não deveria estar. Então, por favor, considere essa questão do suicídio como algo muito sério. O diabo está implantando na cabeça dos cristãos de hoje em dia que isso é normal e que isso é comum, queridos. E não é. Não é. O Senhor está pedindo para você ficar atento. Não é normal o cristão ter depressão. Não é normal o cristão querer se matar. Não é normal. Procure o que você quiser. Procure psicólogo, procure psiquiatra, tome medicações, mas também procure a sua cura, a cura da sua alma, a cura do teu espírito. Porque estar na igreja não garanta que você não vai ser atacado por Satanás. Então fique atento com isso, amém? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, me ajuda. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão da grande tribulação e de Israel, tá?
O Senhor tem me esclarecido muito com essa questão da grande tribulação e de Israel. Mas, queridos, em nome de Jesus, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o Senhor está me orientando a encerrar por aqui. E eu vou falar sobre essa questão de Israel e da grande tribulação. Se Deus quiser, ainda essa semana eu posto um vídeo aqui ainda no canal sobre isso. Tá? Eu queria fazer uma explicação sobre essa questão do que Deus tem, o porquê que Deus vai permitir a grande tribulação, o que Deus quer com a grande tribulação, afinal de contas. A intenção de Deus na grande tribulação é fazer a gente sofrer, é fazer quem ficou, né, na grande tribulação sofrer, é fazer o mundo sofrer. Qual é a intenção de Deus? O que Deus tem de intenção por trás da grande tribulação? E é isso que eu quero explicar, porque o Senhor tem esclarecido a minha mente com relação a isso. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse assunto, amém? Por enquanto eu vou parar por aqui agora, eu preciso parar, ok? Esse assunto sobre suicídio é um assunto muito pesado, né? Movimenta o reino espiritual todo. Então, em nome de Jesus, eu peço que em nome de Jesus, se você se lembrar, ore por mim, tá? Nas suas orações, lembre de mim, ore por mim em nome de Jesus, tá bom? Eu também estarei orando por vocês para que esse vídeo atinja as pessoas que necessitam ouvir essa palavra, amém? Eu só queria deixar bem claro, queridos, que com as coisas de Deus não tem meio termo. Com as coisas de Deus é sim, sim, não, não. Até a nossa palavra, o Senhor diz que nós devemos ter o nosso sim, sim ou não, não. A gente não deve ficar cocheando entre os dois pensamentos. A gente não deve ter ânimo dobre. A gente tem que dizer o que é verdade. E a verdade muitas vezes machuca, queridos. Machuca muito. Mas ela tem que ser dita. Que é mais verdade que essa aqui, mais verdade que essa, palavra de Deus, essa verdade aqui, queridos, as pessoas muitas vezes querem ouvir a verdade, mas a verdade dói muitas vezes. E essa palavra muitas vezes vai nos causar feridas. Mas a palavra diz que o Senhor é quem faz a ferida e é Ele quem cura. Ele faz a ferida e Ele sara. Ele faz a ferida porque nenhum médico vai te operar para te curar sem te cortar com um bisturi antes. Então é necessário que a ferida seja feita, ok? Então o Senhor nos chamou para pregar a verdade acima de tudo. E por mais que tenha sido duro o que eu disse, por mais que tenha sido muito duro o que eu falei, queridos, não estou falando nada da minha cabeça, estou falando porque o Senhor me orientou nisso, o Senhor tem me orientado nisso, amém? E não é uma situação fácil, não é, mas o Senhor, Ele tem saída para todas as coisas, tudo, o Senhor tem saída para tudo, o Deus que criou o universo, o Deus que te criou, o Deus que criou tudo que está ao seu redor, tudo. Existe uma saída para tudo na sua vida. Tudo. Só depende de você dizer sim ao Senhor. E deixar que Ele trabalhe onde nenhum ser humano vai poder trabalhar na sua vida, queridos. Nenhum. Só Jesus pode fazer o impossível. Só o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto, pode fazer tudo, não há nada impossível para ele. Ele pode curar ansiedade, ele pode curar depressão, ele pode fazer de qualquer um homem ou mulher, uma nova pessoa. Ele pode fazer você sair desse antro de perdição que você tá, ele pode fazer você sair dessa situação terrível em que você se encontra, ele pode fazer tudo, mas depende do seu querer, depende de você entregar a vida a ele de corpo e alma, não entregar partes da sua vida. O Senhor não quer partes da sua vida, o Senhor quer a sua vida inteira, ele quer tudo, tudo. Tem um louvor que ele diz o seguinte: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, então deixe tudo no altar. Não tem nada que Ele não possa curar. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.